Deus, Deus Santo e Poderoso, fiel, justo e verdadeiro. Olá, povo de Deus, muito bom dia, boa tarde, boa noite. Não sei qual horário você está assistindo essa transmissão. Deixa eu me apresentar. Eu sou o irmão Max e está começando mais um Direto na Bíblia. Esse vídeo está sendo transmitido ao vivo, então se você não está assistindo no momento exato em que ele foi transmitido, eu te convido a deixar no comentário qual horário você está assistindo, de onde você está falando e qual o seu nome. Também deixa o pedido de oração, para mim é muito importante saber e eu vou orar por você, tá bom? Também quero te convidar a se inscrever no meu canal no YouTube, no WhatsApp, é Irmão Max, tá bom? Me siga nas redes sociais, Irmão Max, no Facebook, Max Silva. Estaremos lendo a Palavra de Deus. Esse é o Direto na Bíblia, a Palavra de Deus pura e eficaz do coração de Deus para o seu coração. Amém? Se você tem Bíblia, abra comigo no livro de Mateus, capítulo de número 14, versículo de número 22. O tema da mensagem diz: Jesus anda por cima do mar. Diz assim: E logo ordenou Jesus que os seus discípulos entrassem no barco e fosse adiante para outra banda, enquanto despedia a multidão. E despedida a multidão, subiu ao monte para orar à parte. E chegada já a tarde, estava ali só. Versículo 3. E o barco estava já no meio do mar, açoitado pelas ondas. Aleluia. Porque o vento era contrário. Mas à quarta vigília da noite, dirigiu-se Jesus para eles, caminhando por cima do mar. E os seus discípulos, vendo-o caminhar sobre o mar, assustaram-se, dizendo: É o fantasma, e gritaram com medo. Versículo de número 27. Jesus, porém, lhes falou logo, dizendo: Tende bom ânimo, sou eu, não temais. E respondeu-lhe Pedro, versículo 28, e disse: Senhor, se és tu, manda-me ir ter contigo por cima das águas. E ele disse: Vem. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas para ir ter com Jesus. Mas, sentindo o vento forte, teve medo. E começando a ir para o fundo, clamou, dizendo: Senhor, salva-me. E logo Jesus, estendendo a mão, segurou e disse-lhe: Homem de pequena fé, por que duvidastes? E quando subiram para o barco, acalmou o vento. Aleluia, louvado seja Deus. Minha esposa, meu amor, te amo, já está aqui comigo, glória a Deus, que Deus te abençoe em nome de Jesus, amém? Povo de Deus, eu quero te convidar agora para orar, apresentarmos a palavra que acabamos de ler ao Senhor Jesus, para que Ele nos dê sabedoria, para que não venha falar nada de mim, mas venha falar de Deus para o seu coração, amém? Se você está em algum local que você não pode fechar seus olhos, se você está em algum local que você não pode, louvado seja Deus, entrar em oração de uma forma física, então fecha sua mente. Como assim eu fecho minha mente, irmão Max? Eu te explico. Eleva seu pensamento a Deus. Pense em Deus, pense no Senhor Jesus. Ele irá falar com você. Também quero te convidar, se de repente por algum intempérie você está se sentindo mal, alguma dor, coloca a mão na região do seu corpo onde está doendo. Se não for você, algum parente, algum conhecido, ou alguém que cruzou o seu caminho no dia de hoje, e de repente essa pessoa comentou: não estou me sentindo muito bem, ora por mim. E você falou: amém, eu oro. Porém, você não conseguiu orar por algum motivo. Esse é o momento, amém? Deus irá falar com você. Vamos orar em nome de Jesus. Comece com o Pai Nosso, a oração que Jesus nos ensinou. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Perdoa nossas ofensas, assim como temos perdoado a quem nos tem ofendido. Não nos deixes cair em tentação, mas livrai-nos do mal, pois teu reino, o poder e a glória para todos sempre. Amém. Louvado seja Deus. Senhor Jesus, toma em tuas mãos esta palavra, toma em tuas mãos essa mensagem que acabamos de ler. Oh Deus, me dê sabedoria para falar para esse povo. Oh Deus, me dê entendimento, Pai, que não sejam as minhas palavras, mas as tuas, Senhor. Oh Deus, que onde esse vídeo chegar, Pai, que venha produzir o resultado para o qual foi enviada a tua palavra. Deus, que essa pessoa que está assistindo essa transmissão, Pai, sinta a tua presença como estou sentindo aqui nesse estúdio.
Oh Deus, eu não estou aqui para me aparecer não, Deus. Eu estou aqui para falar da palavra do Senhor, porque o Senhor nos ensinou, Deus, e de por todo mundo pregar o evangelho a toda criatura. Oh Pai, alcança essa vida agora, alcança esse lar agora, alcança essa família agora. Eu declaro, Deus, que toda obra do adversário venha cair por terra nessa oração. Pai, que essa pessoa que está se sentindo mal, com alguma enfermidade, algum mal-estar, que ela venha sentir alívio agora, Pai. Que ela venha se sentir melhor agora, Pai. Oh Deus, que toda angústia, que toda tristeza saia do coração dela, saia da mente dela. Em nome de Jesus, que toda enfermidade venha cair por terra, Pai. É o que lhe pedimos, unindo minha fé com a fé do teu povo, e agradecemos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém. E graças a Deus. Amém. Já agora que oramos, vamos meditar na palavra de Deus. Se você tem Bíblia, eu acabei de ler em Mateus 14, versículo 22. Se você não tem, baixa o aplicativo no celular, é rapidinho. Ah, irmão Max, eu não sei mexer, ou então não tenho espaço no celular. Então apenas acompanhe. Para tudo que você está fazendo, é apenas a palavra de Deus. São apenas alguns minutinhos, eu te garanto que não passa de 30 minutinhos, mas que irão edificar a sua vida para a vida toda. Amém? Louvado seja Deus. Vamos lá? E logo ordenou Jesus que os seus discípulos entrassem no barco, versículo 22, e fossem adiante. Eu já quero começar a te explanar isso em nome de Jesus. Meu amor, eu te amo, em nome de Jesus. A minha esposa comenta aqui no comentário. Eu quero te explanar isso em nome de Jesus. Quem ordenou para que os discípulos entrassem no barco e atravessassem foi Jesus. Quem ordenou, aleluia, louvado seja Deus, para que os discípulos atravessassem aquele mar foi o Mestre. Porque a Bíblia diz lá no livro de João, capítulo 6, a partir do versículo 15 até o 21, que os discípulos estavam com Jesus, que os discípulos estavam sim ao lado de Jesus. Mas aí o Mestre olha para eles e diz assim: atravesse a caminho de Cafarnaum. Mas como acabamos de ver, louvado seja Deus, meu primo Aldimar, seja bem-vindo, varão, Deus te abençoe, louvado seja Deus, uma honra te ter aqui. O Senhor Jesus ordenou para que eles atravessassem o mar e fossem adiante para outra banda. Então, eles estavam numa banda e o Senhor Jesus ordenou para que eles atravessassem para outra. Irmão, mas isso parece algo simples, normal. Sim, e assim também é na nossa vida. Algumas vezes nós estamos em um determinado lugar, mas Deus, Ele é o Deus que Ele está no nosso passado, no nosso presente e já viu a gente no futuro. O Deus que eu estou pregando aqui para você através da mensagem, esse Jesus aqui, que é Deus, que é o Pai, Filho e Espírito Santo, e nesse momento Ele estava em carne e osso, em pele, ao lado de seus discípulos, daquela multidão. Ele estava ordenando para aqueles discípulos: vão e atravessem para o outro lado, entrem no barco e passem o mar. Eu já quero deixar algo de Deus para o seu coração. Se de repente você se viu num determinado local de conforto, se de repente você se viu num determinado local, uma zona em que estava para você legal, confortável, agradável, tudo aconchegante, e de repente você recebeu uma ordem de Deus: atravessa para o outro lado. Receba isso em nome de Jesus. Deus, Ele tem propósito. Deus, Ele tem propósito. Nada sai do controle de Deus. Então não se desespera, apenas obedeça. Enquanto despedia a multidão. Então vamos meditar nisso. E meditar é você imaginar. Jesus olha para eles e diz assim: discípulos, meus filhos, meus servos, meus amigos, atravessem para o outro lado, enquanto eu despeço a multidão. Aquele que se achega a Jesus jamais sai de mão vazia. Se você caiu nessa transmissão de paraquedas, se alguém te encaminhou e você está pensando: mas por que eu tenho que ouvir esse rapaz falando de Deus para mim? É porque Deus, até o final dessa transmissão, vai te entregar a tua vitória, vai te entregar a sua bênção, vai tirar essa angústia que está no seu coração. É porque Deus, através dessa transmissão, está entrando no seu lar, no seu casamento, na sua família, no seu emprego. Creia que através da oração que acabamos de fazer, Deus, Ele irá te dar o livramento em nome de Jesus. E ali Jesus olha para os seus discípulos e diz assim: atravessa, porque eu vou despedir a multidão. E viu o primeiro, viu o segundo, era uma multidão. A Bíblia não especifica a quantidade, só diz que era uma grande multidão. Versículo 23. E despedida a multidão, subiu ao monte para orar à parte.
Entenda isso. Quando a Bíblia diz que Jesus subiu ao monte para orar, a parte simboliza, subiu ao monte para orar sozinho. Eu já quero te deixar algo de Deus para o seu coração novamente. Algumas vezes vai ser necessário você estar sozinho no monte. Talvez não literalmente falando. Talvez não necessariamente fisicamente você subir uma montanha, um monte para orar e ficar sozinho. Talvez o monte que Deus está precisando te levar seja um monte emocional, seja um monte psicológico, seja um monte de ambiente. Como assim, irmão? Eu te explico. Talvez Deus precise, em algum momento, que você se retire de locais que estão tirando a sua paz, se retire de locais que estão sugando a sua energia. Talvez Deus precise, em algum momento, que você se recue. Por quê, irmão Max? Porque Deus precisa falar com você. Entenda que Deus não vai falar com você enquanto você estiver no local que está te fazendo mal. Deus nunca vai te abençoar no local que está te amaldiçoando. O mestre havia acabado de pregar para a multidão, curar, libertar, operar milagres, sinais de prodígio e maravilha. Agora ele ordena para que seus discípulos atravessem o mar. E ele começa a despedir aquele povo. Aí Jesus, sendo o varão perfeito, Jesus, sendo o nosso Salvador, o nosso libertador, ele teve momentos de solitude. Qual a diferença? Solidão é quando você se vê sozinho de pessoas. Solitude é quando você fica sozinho consigo mesmo. Você não está entendendo porque ultimamente Deus está te levando para alguns lugares. Você não está entendendo porque ultimamente ninguém está te mandando mais WhatsApp, te ligando. Você talvez não está entendendo porque ultimamente você está se sentindo tão em paz em ficar só. Eu não estou te aconselhando para se trancar no quarto, não entenda isso. Ficar só é aqui dentro. É não deixar o que acontece fora entrar dentro da sua cabeça, a não ser a palavra de Deus. É não deixar o que as pessoas fazem entrar dentro do seu coração, a não ser o louvor, a adoração a Deus. Talvez o seu monte de solidão, o seu monte de solitude seja orar, ao adorar ao Senhor. Mas vamos para a palavra. E chegada já à tarde, estava ali só. Então, meditando novamente, podemos entender que Jesus ele subiu para o monte para orar pela manhã, ou próximo ao meio-dia. Aí ordena para que os discípulos atravessassem o mar. Então estava de dia, porque se chegou à tarde, eu já estou sentindo a presença de Deus aqui. Se você também está, declara aqui no comentário, Deus está aqui. Encaminha esse link para o máximo de pessoas. Deixa eu pregar sozinho não, me ajuda a divulgar a palavra de Deus. Amém. Aí Jesus entra no monte para orar, mas seus discípulos estão no meio do mar. Em João capítulo 6 vai dizer que eles navegaram, aleluia, velejaram, remaram por volta de 25 a 30 estádios. Coloca isso na matemática, busca aí quanto isso significa em distância. Eu não sei, eu não vou aqui pesquisar porque senão eu vou parar de pregar. Mas imaginemos, meditemos que eles estavam ali no meio do mar, no centro. Só que eles entraram pela manhã. E você que conhece praia, não precisa ser especialista para entender que é mais fácil navegar de dia do que de noite. Por quê? Porque de dia você está vendo para onde você está indo. Jesus estava mandando eles entrarem no mar na direção. O mestre não estava fisicamente, mas estava dizendo, caminha na minha palavra que eu estou te dando direção. Deus está mandando dizer para esse momento na sua vida. Receba essa palavra em nome de Jesus. Caminha na palavra de Deus. Caminha na ordem do mestre. Caminha na ordem de Jesus que ele vai te dar direção. Deus nunca vai mandar você fazer nada que irá te destruir. Deus nunca vai te dar um fardo maior do que você possa carregar. Deus nunca vai mandar você entrar em locais que irão te destruir, que você não vai saber onde você vai chegar. Irmão, mas eu estou andando e não estou vendo o destino, só continua. Irmão, mas eu estou andando e não estou vendo no final, continua. Se Jesus mandou você ir, continua. E onde Jesus estava orando. E você acha mesmo que enquanto Jesus estava orando lá por eles, não estava apresentando eles em oração? O mestre subiu para orar sozinho, à parte. Se afastou da multidão, se afastou do discípulo e subiu para orar. Eu te convido a fazer isso em alguns momentos. Está angustiado? Não liga para ninguém não. Está triste? Não manda um WhatsApp com áudio de voz para ninguém não. Entra no seu quarto, faz como Mateus 6:6. Entra no teu quarto, fecha a porta e ora em secreto. E o teu pai que te vê em secreto te recompensará. Receba essa palavra em nome de Jesus.
eis que eu tenho coisas grandes e firmes e ocultas, as quais vocês não sabem, nem olho viu, nem ouvido ouviu, nem chegou ao coração do homem os planos que eu tenho para você, diz o Senhor. Vamos continuar na palavra? E chegada já tarde, estava ali só, versículo 23. Entendo, o mestre estava orando há muito tempo, no monte sozinho, mas ele estava só, não tinha ninguém ao lado dele, só estava ele e Deus, mesmo ele sendo o próprio Deus. Por quê? Irmão, me explica, você que está meditando na palavra e pregando, me explica, por que Jesus, sendo Deus, precisou orar? Por que Jesus, sendo Deus, precisou subir ao monte e ficar só? Porque ele estava em corpo carnal, em corpo corruptível. O que isso significa? Que ele sentia tristeza, que ele sentia a mesma coisa que você está recebendo nesse momento. Ei, deixa eu deixar isso para você em nome de Jesus. O Senhor Jesus sente o que você sente. Ele não veio essa terra em vão não, ele veio aqui para sentir como você sente. Irmão, eu estou triste, Deus não entende, entende sim. Irmão, eu estou angustiado, Deus não entende, entende sim. Ah, irmão Max, mas você não sabe o que aconteceu. Jesus sabe, porque ele passou coisas piores do que você passa. Jesus sabe, repercunda-se, porque ele passou coisas piores do que você possa imaginar. Mas ele foi orar. Repercunda-se. Vamos continuar na palavra. Versículo 24. E o barco já estava no meio do mar. O barco de quem? Dos discípulos. Açoitado pelas ondas. Entenda esse açoitado. Açoitado simboliza chicoteado, sendo ali judiado, porque açoite significa chicote. Então se ele estava sendo açoitado, imagine que as ondas estavam batendo de um lado para o outro, de um lado para o outro, mas os barcos estavam no meio. As ondas vinham da direita e batia, e o barco no meio. A onda vinha da esquerda e batia, e o barco no meio. Receba essa palavra em nome de Jesus. Eu não sei para quem eu estou mandando. Repercunda-se, meu Deus. Eu não sei para quem essa mensagem está chegando, ou para quem está ouvindo isso, mas Deus está mandando te dizer que 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas você não vai ser atingido. Ah, Pai, como está escrito no Salmo 91, estava acontecendo aqui em Mateus capítulo 14. A onda vinha da direita e o barco no meio. A onda vinha da esquerda e o barco no meio. Talvez você está passando por um momento em que é da esquerda e da direita, de cima, de baixo, é pancada, é pancada, é pancada, é pancada, e você não entende. Mas você não tem que se preocupar em o mar estar calmo. Você não tem que se preocupar em o vento estar calmo. Você tem que se preocupar em estar no centro da vontade de Deus. Qual era a vontade de Deus? Que os discípulos atravessassem o mar. E o que aconteceu na travessia? O mar se agitou devido a um forte vento e começou a açoitar, mas os discípulos estavam na direção. Porque o vento era contrário. Receba esse nome de Jesus. Toda vez que você der um passo para Deus, toda vez que você der um passo na direção daquilo que Deus tem para você, o vento vai ser contrário. Por quê, irmão? Porque crescer dói. Por quê, irmão? Porque o mundo conspira ao nosso contrário. O mundo conspira contra nós, não a nosso favor. Jesus disse que nesse mundo teremos aflições, mas tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo e vós também vencereis. Meu irmão, receba esse nome de Jesus. Não desista, só continua, porque você vai vencer. Se você não desistir, você vai vencer. Irmão, como eu posso vencer se eu não estou vendo saída? Entenda que Jesus, ele está no controle de tudo. Começou a crescer? Pode esperar o vento contrário. Começou a empreender? Pode esperar o vento contrário. Começou a cuidar melhor da sua saúde, da sua vida, da sua família. Começou a sair de lugares tóxicos? Pode esperar o vento contrário. Porque o vento não assopra, repercunda-se para quem está em direção a Ele, assopra quem está contra Ele. O vento que vem sobre a sua vida, repercunda-se, não vem para te fazer caminhar em direção aonde Ele quer, vem para te fazer parar, mas cabe a você decidir. Você vai deixar o vento te derrubar ou você vai continuar? Você vai deixar o vento te parar ou você vai continuar? Deus está mandando te perguntar e responda isso. Você vai deixar o vento, repercunda-se, que vem contrário a você, fazer você dar ouvidos a Ele, ou você vai dar ouvido à voz de Jesus que disse: entra no barco e passa para o outro lado, enquanto eu fico aqui no monte orando. Versículo 25. Mas à quarta vigília da noite, dirigiu-se Jesus para eles, caminhando por cima do mar. Olha que lindo. Irmão, você está podendo ouvir aí? Sabe esse vento que está vindo sobre a sua vida?
é sinal de que Jesus está chegando. Sabe esse mar que está bravio sobre a sua vida? É sinal que o Mestre está vindo caminhando. Eu não sei para quem eu estou deixando essa palavra, mas toda vez que começa um vento na sua vida, toda vez que começa o mar a se agitar contra você, para te derrubar, para te parar, para fazer você sair da direção, é sinal que Jesus está chegando. Os discípulos não estavam vendo Jesus. Os discípulos não estavam ouvindo Jesus, não estavam mais próximos de Jesus, porque eles já estavam no meio do mar. Mas acabamos de ler que o Mestre estava vindo no meio do mar. No meio da tempestade, Jesus está caminhando na sua vida. No meio da sua tempestade, Jesus está caminhando em direção a você. No meio da sua tempestade, Jesus está indo em sua direção. Ele era o Mestre, ele poderia simplesmente ter aparecido do outro lado. Não, ele decidiu ir no centro, no meio da tempestade, onde seus amigos estavam. Você nunca vai estar longe e distante o suficiente da vontade de Deus. Você nunca vai estar distante o suficiente da visão de Jesus. Talvez você está dizendo: irmão, ninguém mais me vê. Eu estou passando uma fase da minha vida que parece que eu estou sozinho, que eu estou esquecido. É porque você está olhando para pessoas, meu amigo. É porque você está olhando para o ser humano, para bens materiais. Se você olhar para Jesus, você vai ver, você vai enxergar, você vai ouvir os passos dele sobre as águas. E os discípulos, vendo caminhar sobre o mar, assustaram-se, dizendo: um fantasma, e gritaram com medo. É normal sentir medo. É normal se assustar, porque você é ser humano. Isso prova que você está vivo, porque se você estivesse morto, nem nada você sentia. Quem não sente nada é quem está morto. Quem não sente nada é quem já morreu. Quem não sente nada foi quem passou dessa vida para outra vida. Quem não sente nada foi quem já entregou tudo. Se você está se sentindo triste com a sua vida financeira, porque você ainda está vivo, porque ainda tem esperança, porque a Bíblia diz que ainda enquanto a vida é esperança. Se você está se sentindo triste com esse seu filho, com essa sua filha, com esse seu marido, com essa sua esposa que está te dando trabalho, é porque isso ainda é importante para você. Não se sinta mal de se sentir mal. Se sinta mal de se sentir mal no lugar errado. Sabe onde é que você tem que se sentir mal? Na presença de Deus. Sabe por quê? Porque só vai se sentir mal lá uma vez. Porque quem chega perto de Jesus sente alívio. Prova para mim, eu provo. Em um determinado momento ele disse para seus servos: vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Pode ir na direção de Jesus se sentindo mal mesmo, meu irmão. Pode ir na direção de Jesus se sentindo esquecido mesmo. Pode ir na direção de Jesus se sentindo triste mesmo, rancoroso, com raiva, com ódio, angustiado, esquecido, desamparado, desesperançoso, o que você quiser, com dor, sem dor, doente. Pode ir na direção de Jesus. Pode ir, não se preocupa não. Ele vai te aliviar. Eu quero te fazer um convite. Se você quiser aceitar Jesus até o final dessa transmissão, declara aqui no comentário: eu quero aceitar Jesus. Se você está cansado de carregar esse fardo, essa vida difícil, se você está cansado de viver na mesmice, se você está cansado de se sentir triste, angustiado, entra dia, sai dia, você não consegue dormir, é remédio para dormir, é remédio para acordar, é remédio para almoçar, é remédio para lembrar de tomar remédio, eu te faço o convite: aceita Jesus. Ô irmão, Jesus te alivia. Eu quero até fazer uma brincadeira com você. Você está se sentindo feio? Aceita Jesus, que pelo menos triste você não vai ser mais. Oh, glória a Deus. Só para descontrair. Vamos continuar? Versículo 27. Jesus, porém, lhes falou logo, dizendo: tende bom ânimo, sou eu. Não temais. Você leu esse versículo? Vamos repetir, mas agora com fé. Jesus, porém, lhes falou logo. Ei, tá me ouvindo aqui? Tá, né? Vou declarar algo sobre a sua vida. Sabe quando você sente medo? Jesus não espera você fazer besteira para se aproximar de você.
Jesus não espera seu medo passar para se aproximar de você. Sabe quando você se sente triste? Jesus não espera que essa tristeza passe para ele se aproximar de você. Ele declara logo: não temas, sou eu, tem de bom ânimo, receba esse nome de Jesus. Ele está mandando te dizer: meu filho, minha filha, se acalma, tem de bom ânimo, se acalma, para de chorar, eu estou na tua vida. Ei, repercunda sei, levanta essa cabeça. Tá chorando porque se você tem um Deus que cuida de você, meu irmão. Hoje é sexta-feira, eu tô gravando essa gravação aqui. Eu poderia estar em casa vendo um filme, uma série, mas tô aqui falando da palavra de Deus pra você. Por quê? Porque Deus manda a gente ter bom ânimo. Tá triste? Levanta a cabeça, vai orar, vai lavar esse rosto, volta a planejar, entrega seus planos a Deus e tudo te irá bem. E respondeu-lhe Pedro e disse: Senhor, se és tu, manda-me ir ter contigo por cima das águas. Ei, eles já estavam com medo, agora vinha a dúvida. Sabe o que o inimigo mais quer? Além de te deixar desesperado, é te fazer duvidar de que Deus cuida de você. Eu vou melhorar. Entende isso, medita comigo. Jesus estava na frente deles, caminhando no meio do mar, né? Aí eles olham para Jesus e dizem: é um fantasma, é uma assombração, e temeram. Aí Jesus declara: não temas, sou eu, sou Jesus, tem de bom ânimo, não temas. Aí o inimigo não consegue fazer você sentir medo, porque viu que você ouviu a voz de Deus. O que ele vai fazer? Duvida. Deus está falando com você nesse momento, mas você está duvidando que é Deus que está falando. O medo que você tinha saiu, mas você está duvidando que é Deus que está falando contigo. Aí o que você está sentindo? Dúvida. Duvidando que é Deus que está falando. Aí você quer fazer prova com Deus, mas Deus aceita a sua prova. Você quer tirar prova de que é Deus que está falando com você? Deus vai aceitar. Você quer tirar prova de que é Deus que está falando para você aceitar Ele? Me aceita, deixa eu cuidar de você, deixa eu mudar a sua vida, larga esse pecado, larga esse vício, larga esse mau costume, larga esses locais que está te destruindo. Você está achando que não é Deus? Deus aceita, Ele prova para você que é Ele, porque olha a resposta de Jesus para Pedro. E ele disse, versículo 29, vem. Se você estiver lendo aí, tem um ponto final depois do vem. Jesus só respondeu, vem. Sabe por quê? Porque Jesus, ele não precisa provar para você que ele é Jesus. Ei, Deus não precisa provar para você que ele é Deus. Deus não precisa provar para você que ele cuida de você. É você que precisa acreditar. Deus não precisa provar para você que ele está na sua vida. É você que precisa aceitar ele. Eu não sei para quem eu estou mandando dizer isso, né? Eu não sei para quem está chegando essa mensagem, ou para quem Deus está mandando dizer, mas Deus está mandando te dizer. Deus, ele não vai ficar fazendo cena, circo. Deus não vai ficar fazendo mímica para você acreditar nele. É você que tem que ter o trabalho de acreditar em Deus. Porque fé é acreditar sem ver. Eu estou vendo essa caneta. É fácil acreditar que isso aqui é uma caneta. Mas se eu não estiver vendo, como é que eu acredito? Se não for pela fé. Aí você pergunta, irmão, mas é fácil para você. Quem disse? Quem disse que é fácil para mim? Você está dizendo? Então se é fácil para mim, é fácil para você. E você não crê por quê? E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas para ir ter com Jesus. Vamos meditar nisso? Enquanto Pedro estava dentro do barco, o mar estava açoitando. Enquanto Pedro estava dentro do barco, o vento estava soprando. Aí ele olha e vê Jesus. Aí o que passa na mente dele? Se és tu mesmo, me manda ir andando até ti sobre as águas. Jesus responde, vem. E Pedro desceu do barco. Sabe a prova de Deus que eu acabei de falar que Deus aceita? Você quer fazer prova com Deus? Deus aceita. Mas a primeira coisa que Deus vai fazer é mandar você sair da sua zona de conforto. Ei! Você quer ter prova de que Deus te ama? Deus vai provar que te ama, mas Ele vai te tirar da sua zona de conforto. Deus vai provar que Ele te ama, mas Ele vai te tirar de rodinha de pessoas que estão repercunda sorte destruindo. Deus vai provar que Ele te ama, mas vai te tirar de locais, primeiro, repercunda shoulder, repercunda sé, que alimenta seu ego, que prova para você, que te dá segurança.
Porque se Deus não te tirar daí, você não crê em Deus. E descendo do barco, andou sobre as águas para ir ter com Jesus. Mas sentindo o vento forte, teve medo, e começando a ir para o fundo, clamou, dizendo: Senhor, salva-me. Vamos caminhar para o final. E logo Jesus, estendendo a mão, segurou e disse-lhe: Homem de pequena fé, por que duvidastes? E quando subiram para o barco, acalmou o vento. E aqui encerramos, como acabei de ler. Pedro fez prova com Jesus. Pedro sentiu medo como os outros discípulos sentiram. Só que só Pedro duvidou de Jesus, fisicamente falando, verbalmente falando, contextualizando. E ele fala: se és tu mesmo, manda eu ir andando até a ti. Mas acabei de ler para você, repercunda sé, que Jesus falou: vem. Só que quando ele estava andando, ele sentiu medo. Quando ele estava andando em direção a Jesus, ele temeu, porque o vento estava forte. Ei, Jesus, ele não vai parar esse problema para chegar até você. Jesus não vai melhorar a sua vida para fazer você acreditar nele. Jesus não vai melhorar, repercunda seu quadro, a sua situação, para mudar você. Deus vai mudar você primeiro. Deus vai esperar a sua atitude primeiro, para depois acalmar. Porque a Bíblia diz: repercunda sé, hará parcunda sou. Que Jesus, depois que entrou no barco, é que ele acalmou o vento. Como isso, irmão? Não entendi. Jesus não poderia ter parado o vento? Jesus não poderia simplesmente ter acalmado o mar, repercunda sou, para que Pedro não sentisse medo? Poderia. Mas por que ele não fez isso? Porque foi Pedro que duvidou dele. Jesus nunca duvidou de si mesmo. Deus, ele se ama, Deus, ele é amor, ele é justiça, ele é verdadeiro, ele está no trono, ele está no controle de tudo. Deus, ele não tem dúvida nenhuma de que ele pode mudar a sua vida. Eu também não tenho dúvida nenhuma de que Deus pode mudar a sua vida. Só que Pedro, quando andou em cima do ar, repercunda sou em cima do mar, repercunda sou, que desceu do barco, ele deu ouvido para o mar, ele deu ouvido para o vento, ele afundou. Só que Pedro clamou, dizendo: Jesus, salva-me, repercunda sou. Talvez o que você precisa é clamar a Jesus. Talvez o que você precisa é clamar: Jesus, salva-me, salva-me, salva-me. Eu te convido nesse momento, peça para Jesus te salvar. Fala: Jesus, me tira dessa situação. Fala assim comigo, declara comigo em nome de Jesus: Jesus, muda a minha vida. Jesus, muda a minha história. Jesus, muda meu lar. Jesus, muda meu casamento. Jesus, muda a minha vida financeira, começando por mim, repercunda sou. Porque primeiro Deus vai salvar você, para depois salvar sua casa. Por quê? Porque é você que está ouvindo a palavra de Deus. Você é coluna dentro da sua casa. Repercunda sou, repercunda sé. Capítulos depois, lá depois que Jesus ressuscita, a Bíblia diz que sobre Pedro o Senhor edificou a igreja. Em Atos 9, repercunda sou, a Bíblia diz que Pedro pregou, repercunda sou, ali repercunda sou no Pentecoste. E mais de 3.000 almas aceitaram Jesus. Eu quero deixar a luz de Deus para o seu coração aqui em céu. A sua fase atual não vai determinar o seu futuro. O medo que você está sentindo hoje não vai determinar o seu raio de alcance. A dúvida que você está sentindo nesse momento não vai determinar esse raio de alcance, onde você vai alcançar. Por quê? Porque a partir de hoje, Deus, ele vai te alcançar. A partir de hoje, Jesus está chegando no seu barco. Basta você dar ouvidos, basta você crer sem ver, basta você simplesmente obedecer. Mesmo que venha o mar, mesmo que venha o vento, mesmo que venha a tempestade, mesmo que venha o medo, mesmo que venha a dúvida, creia, Deus está no controle de tudo. Amém? Foi um prazer pregar para você, foi um prazer falar da palavra de Deus. Se você quiser receber mais conteúdos como esse, acesse o meu canal no YouTube, no Instagram, no TikTok, no Facebook, Kawaii, tá bom? No WhatsApp, Irmão Max Oficial. Eu quero te convidar também, declara aqui nos comentários, a partir de hoje o medo não vai me parar. A partir de hoje a dúvida não vai me parar. A partir de hoje nada me tira da visão de Deus. Se você crê, declara essas 3 fases em nome de Jesus. A vitória é tua, a vitória é tua, a vitória é tua em nome de Jesus. Que Deus te abençoe. Eu sou o Irmão Max. Eu faço um voto de paz e prosperidade sobre a sua vida. Amém? Que Deus te abençoe. Fique na paz do Senhor Jesus. Tchau.